Boa noite, irmãos. Que a graça e as misericórdias do nosso Deus estejam sobre o povo que se chama pelo seu nome. Hoje nós estamos realizando o 10º estudo sobre o tabernáculo. E queremos, como fazemos das outras vezes, relembrar o da semana passada, da terça passada. Depois que os sacerdotes passavam pelo pátio, primeiro no altar de sacrifícios, representando a cruz de Cristo, representando o julgamento dos nossos pecados, e depois pela bacia de bronze, representando o perdão e a purificação dos pecados que surgem a cada dia. Eles tinham então autoridade e condição de entrarem no lugar santo, que era o primeiro cômodo do tabernáculo, que era um lugar de serviço, de comunhão, era um lugar de oração, de adoração e de louvor. Neste lugar, o lugar santo, os sacerdotes passavam pela mesa da proposição, ou mesa da presença, ou mesa dos pães, que representava a provisão e o cuidado de Deus com seu povo por meio de Jesus Cristo, o pão da vida. Lembrando que o sacerdote naquela época tinha a tarefa de ministrar no santuário, de ensinar o povo, de fazer conhecida a vontade do Senhor e de ensinar sobre a santidade. Hoje, Deus nos fez sacerdotes e sacerdotes reais, sacerdotes do Rei, sacerdotes que servem o Rei de toda a terra, sacerdotes que trabalham em prol do reino de Deus, sacerdotes que são bênçãos nas mãos de Deus, para ensinar, para servir, para fazer a sua vontade e fazer a sua vontade ser conhecida e ser amada. Em 1 Pedro 2,9, nós lemos: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje nós queremos começar falando sobre o segundo móvel do lugar santo, o altar de incenso. E nós queremos ler em Êxodo, capítulo 30, os versículos 1, 7 a 8, 34 e 35, que diz assim: farás também um altar para queimares nele o incenso, de madeira de acácia o farás. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando, ao crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. No 34. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Então o altar de incenso, ou altar de ouro, porque ele era todo revestido de ouro, ou altar de cheiro suave, era um local onde o incenso era queimado todo dia. E aquele perfume resultante da queima do incenso subia com um aroma suave e agradável a Deus, representando dessa forma a oração que sobe a Deus. Salmo 141, verso 2, nós lemos: suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. E em Apocalipse 8, 3,
faz uma referência a este altar de Êxodo, citando as orações de todos os santos. Então, as orações que chegam como cheiro agradável a Deus são as orações dos santos, os que já foram justificados na cruz de Cristo e que são santificados a cada dia pela obediência à palavra. Observem que o outro altar, o altar lá do pátio, era de bronze, porque simbolizava julgamento. Jesus sendo julgado no nosso lugar. Este altar era de ouro, porque simboliza Jesus intercedendo por nós. O incenso subia a Deus, mas antes ele era oferecido no altar. Era como se o altar o levasse a Deus. É Cristo quem apresenta as nossas orações a Deus. Só chegamos a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso terminamos a oração, sempre que oramos, nós terminamos a oração dizendo em nome de Jesus. Então, depois que a gente passa pelo altar do sacrifício, a cruz, e é purificado pela palavra a cada dia, a bacia de bronze, se alimenta de Jesus na mesa dos pães, a gente sente necessidade e prazer na oração e no louvor. E eram 4 as substâncias usadas para fazer o incenso. Naturalmente, tudo orientado por Deus. A primeira substância era o estoraque. Era uma enzima que fluía de um arbusto, mas fluía naturalmente. E isso nos faz lembrar que a oração e o louvor que dedicamos a Deus deve fluir naturalmente, espontaneamente do nosso coração. Salmo 73, versículo 28, diz assim: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Essa é a atitude natural de um cristão. A atitude natural de um cristão é sentir prazer, é sentir alegria por estar junto a Deus, por estar em comunhão com Deus, por poder falar com Ele. A segunda substância era a ônica, que era tirado de um molusco marinho, que era achado nas profundezas do oceano. E isso nos faz lembrar que a oração e o louvor precisam vir das profundezas da nossa alma, da sinceridade do nosso coração. Em Jeremias 29, de 13 a 14, nós lemos: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor. Observem que para Deus ser um achado nosso, nós precisamos buscá-lo de todo o coração. E para que possamos buscar a Deus de todo o coração, o nosso coração precisa estar vazio de outras coisas, porque senão ele não poderá ocupá-lo totalmente. Em outras palavras, nada pode ser mais importante do que Deus no nosso coração. Nada pode ser mais importante do que Deus na nossa vida. E a terceira substância era o gálbano, que vinha de folhas de um arbusto encontrado no deserto, e essas folhas precisavam ser trituradas, amassadas e esmagadas. Isso nos faz lembrar que a oração e o louvor precisam ser fruto de um coração quebrantado, um coração que reconhece que Deus é Deus, um coração que reconhece a sua dependência dele, um coração que reconhece a sua soberania. Em Isaías 57:15, nós lemos: porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo.
Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus quer dar vida ao nosso coração. E também lá em Salmo 51, 17, ele também diz que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. E continua falando que Deus não desprezará um coração quebrantado e contrito que estiver diante dele. A quarta substância é o sal. E o sal somos nós. Lá em Mateus 5,13, Jesus disse o seguinte: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Isso nos faz lembrar que, para existir a oração e o louvor, o ingrediente necessário é a nossa própria vida disponível a Deus. O texto que diz que somos o sal da terra faz parte do Sermão do Monte, quando Jesus ensina aos seus discípulos sobre várias coisas. E, de certa forma, o Sermão do Monte vai de encontro à nossa cultura. Ele vai de encontro à cultura de todas as épocas. Pelo texto do sermão, nós entendemos que o seu povo, os súditos do reino de Deus, devem ser um povo facilmente identificável. O mundo deve olhar para este povo e ver uma grande diferença. Jesus deve ser visto na vida desse povo. O sal, ele é essencialmente diferente do meio onde ele é colocado. E o seu poder está exatamente nesta diferença. E ele, o sal, é facilmente identificado quando ele entra em contato com a pessoa por meio do paladar. Ele é facilmente identificado. A sua presença é facilmente identificada, como também a sua ausência. Quando lemos o Sermão do Monte, nós vemos que o cristão precisa ser diferente do mundo em muitas coisas. No seu proceder, no seu falar, no seu vestir, na maneira de negociar, na maneira de agir, na maneira como a pessoa se relaciona com outras, na maneira de como ele vive com os problemas da vida, na maneira como ele reage às diversas situações da vida. A sua visão da vida é diferente. O seu objetivo de vida é diferente em muitas coisas. E quando isso acontece, o cristão ele é visto, ele é observado, ele é sentido, ele é testemunhado. A nossa vida é uma mensagem viva. Uma função do sal é preservar, deter a decomposição, ou seja, ele faz com que germes sejam neutralizados. O cristão ele foi chamado por Deus para preservar o que é digno. Outra função do sal é dar sabor. O cristão também foi chamado por Deus para levar alegria ao mundo, para dar às pessoas vontade de viver. O sal faz a pessoa sentir sede. Um dos motivos que leva a pessoa a ter sede é a ingestão de sal. O cristão, o viver do cristão precisa levar as pessoas com as quais ele tem contato a ter sede da palavra de Deus, a querer conhecer a Deus. O texto de Mateus também diz que se o sal se tornar insípido, ele não servirá para mais nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens.
Dificilmente o sal perde a sua característica de salvar. Não sei nem se isso é possível. Mas se ele for misturado com impurezas, com outros produtos, como era comum acontecer na Palestina na época de Jesus, ele podia sim se tornar insípido. Ele podia perder a capacidade de salgar, ele perdia a sua salinidade. E o sal que ficava à beira do caminho, em contato com a terra, com a poeira, com o sol, com a água e outras coisas mais, perdia a sua salinidade, perdia a sua capacidade de salvar, de salgar. E aí, ele não servia para mais nada, senão para ser pisado pelas pessoas que passavam por ali, pelos caminhantes. O cristão que se envolve com coisas que desagradam a Deus, que se mistura com coisas que não pertencem a Deus, vão perdendo a sua capacidade de salgar, ou seja, de fazer diferença, de preservar o que é digno, de levar alegria ao mundo, de fazer com que pessoas tenham sede de Deus, tenham vontade de conhecê-lo, tenham vontade de conhecer a sua palavra. E as consequências do mau testemunho são tristes, muitas vezes desastrosas. O sal, quando perde a salinidade, só serve para ser pisado. O mau testemunho leva à humilhação. E por fim, voltando ao altar, lá no altar de ouro, no altar de incenso, o fogo tinha que ser aceso para o incenso ser queimado. E isso nos ensina que precisamos deixar o Espírito Santo aquecer a nossa vida, assumir a nossa vida, dirigir a nossa vida. Precisamos deixar o Espírito Santo nos convencer do pecado. Em João 16:8, nós lemos que Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que ele, o Espírito Santo, iria nos guiar a toda a verdade. Então, resumindo, para terminar, no lugar santo, lá na mesa da proposição, a gente se alimenta dos pães, aprende de Jesus. No altar, a gente aprende que a nossa oração e o nosso louvor precisam ser feitos de maneira espontânea, com sinceridade, com o coração quebrantado, com bom testemunho, deixando o Espírito Santo conduzir a nossa vida. Que Deus nos abençoe e que seja assim a nossa vida. Que a oração, que o louvor que apresentamos ao nosso Deus sejam espontâneos, sinceros, frutos de um coração quebrantado, de um bom testemunho, fruto de uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que a nossa oração, que o nosso louvor sejam agradáveis a Ti e que o nosso testemunho seja eficaz e dirigido pelo Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.